Boa tarde, você que acompanha a TV Gazeta. Começa mais uma edição do Gazeta Entrevista, 1h e 28 minutos no Acre. Como eu anunciei no Gazeta Alerta, esse primeiro bloco eu vou conversar sobre mobilidade urbana. E quem vem conversar conosco aqui é o vereador Eduardo Farias, que o gabinete do vereador Eduardo Farias, junto com o gabinete do senador Sérgio Petecão, claro, e uma realização da Câmara de Vereadores de Rio Branco, estão pondo todo esse esforço coletivo aí, está sendo usado para organizar um encontro que vai acontecer nesta sexta-feira. A abertura vai ser sexta-feira à noite e os debates, as discussões vão acontecer no sábado, manhã e tarde. A abertura acontece no Teatro Universitário na sexta-noite e os debates acontecem no Centro de Convenções da UFAC. Qual é o tema? O tema é Cidades Inteligentes, Seminário de Mobilidade Urbana. Bom, Eduardo, obrigado por você ter aceitado o nosso convite para explicar para o telespectador do Gazeta Entrevista por que é importante participar desse tipo de debate. Que intervenção que vocês querem fazer? Certo. Primeiro, obrigado, boa tarde aos telespectadores, obrigado pelo espaço também. Dizer que mobilidade urbana é um problema das cidades, né? Tanto cidades maiores, de porte maior, cidade de porte médio e no mundo inteiro. Você tem sempre problemas, cidades melhores resolvidas, outras caóticas, mas é um problema que todo mundo enfrenta. Rio Branco é caótico? Não, algumas caóticas, outras mais resolvidas. A média das cidades, mas todas têm problemas, os maiores, outros menores. É isso que eu quis dizer. E Rio Branco não está diferente disso. O Rio Branco está dentro desse espectro. Então, e lá na Câmara nós vivenciamos uma questão que era todo o processo de mobilidade finda caindo lá. Então, se o taxista está com um problema, vai lá e reivindica. Se o mototaxista está com um problema, vai lá e reivindica. É o motofretista, é o ônibus, é a tarifa de ônibus na hora que vai definir a tarifa. A cidade se resolve de certa forma por ali, né? E nós estamos resolvendo isso, vamos dizer assim, de modo a granel. Ou seja, viu um problema, se debate, resolve. E o que está acontecendo, Ita? Acontece que, ao menos os modais de transporte de Rio Branco estão num processo quase de canibalização um do outro. E está precarizando todo mundo. Ao fim e ao cabo, quem vai sofrer é a cidade que usa esse sistema. Porque você não vai ter um ônibus de qualidade, porque ele não se sustenta. Você não vai ter um taxista com qualidade, porque também ele hoje tem dificuldade de se manter e melhorar, inclusive, o seu carro. Você não vai ter o aplicativo que está legalizado dentro da lei que nós aprovamos nessa gestão, porque você tem mais de 5 mil carros irregulares. O sujeito que é funcionário público, que é autônomo, que é aposentado, ele pega um aplicativo, baixa e vai fazer Uber na rua, sem nenhuma relação com o poder público, sem arrecadar nenhum tipo de taxa. Então, isso tudo está levando a um caos. Se a gente não imaginar isso na perspectiva de 10, 20 anos, nós podemos ter muitas dificuldades aqui com transporte clandestino, com uma série de problemas. Qual é a ideia do seminário? É sentar todo mundo envolvido nisso e a gente debater com forma tranquila, sem a pressão de uma demanda imediata, a gente pensar a cidade para o futuro. É uma ação, digamos, estratégica. Estratégica. Você acompanhou um pouco o meu mandato de deputado estadual, eu sempre quis tratar os grandes temas. A questão das enchentes eu tratei naquela época com a questão da barragem do Rio Acre, trabalhei essa questão das hidrovias, trabalhei os grandes temas. Como vereador, eu também quero o esforço é esse. Do mesmo jeito. Acho que um dos grandes problemas é esse, como é que a gente pensa em Rio Branco. Além da infraestrutura, por exemplo. Você pegar Rio Branco hoje, se não fosse essas intervenções dos governos de ampliar as vias, como aqui a via Chico Mendes, aqui a Valdomiro Lopes, mas a Antônio da Rocha Viana. Mas mesmo assim, você pega hoje ali a Isaura Parente, num pico de 18 horas para 20 horas, quando todo mundo está indo para suas faculdades que ficam naquele trecho para ali, você tem um trânsito extremamente lento, dificuldade de se locomover. Você falou a respeito da Isaura Parente, por exemplo. Tem uma situação especificamente ali, eu vou fulanizar o debate só para a gente bom, por exemplo, tornar a coisa mais concreta. Aquela rua Isaura Parente, principalmente ali nas imediações do Detran, tem horas ali
com todo respeito às pessoas que estão aprendendo a dirigir, mas as autoescolas ficam utilizando aquele trecho de uma rua que já é complicada por natureza, meu amigo, quando às vezes entra assim às vezes duas, até 3 carros de autoescola um atrás do outro. Esse é o debate também. As autoescolas foram convidadas, porque tem aspectos pequenos que a gente acha que não é grandioso, mas que no dia a dia atrapalha. Vou te dar outro exemplo aqui de uma coisa que é invisível para a maior parte das pessoas e para o teu telespectador. A catraia. Nós temos 5 portos de catraia aqui em Rio Branco. Né? As pessoas utilizam catraias, por exemplo, saem da Cidade Nova, saem ali no centro perto da Difusora, saem da 6 de agosto, saem ali no Mercado Novo. No ginásio coberto? No ginásio coberto, saindo do Taquari. As pessoas usam, e muitas das vezes quando a gente vai lá, tem dificuldade na escadaria, tem dificuldade com o mato tomando conta, a segurança, a iluminação. Nós precisamos pensar a mobilidade sobre todos os aspectos, levando em conta, inclusive, a cultura da cidade, porque muita gente ainda usa a catraia. Se você pegar um outro aspecto que a gente não olha, às vezes, é o cidadão que mora no entorno de Rio Branco, do Cinturão Verde, ou na zona rural mais próxima de Rio Branco, ele utiliza a Toyota, o freteiro, para sair do seu ramal, mas ele tem dificuldade de integrar esse modal para ele chegar no centro da cidade ou no mercado, né? Porque às vezes é proibido, porque às vezes não dá. Então, como é que a gente integra isso? Né? Então, acho que tem muita coisa para a gente debater, e eu queria muito que isso não fosse um debate apenas de um vereador. Acadêmico também. Acadêmico não, seja o debate da sociedade. Então, você que está em casa, que reclama do ônibus, que reclama do Uber, que reclama da calçada, o cadeirante que tem dificuldade de acessar um espaço público, que vá ao seminário para botar sua opinião, para botar o seu protesto, para botar sua ideia. Como é que eu faço para participar do seminário? Existe um site da Câmara, que é o riobranco.ac.leg.br. Pode colocar aí, produção, por gentileza? Nesse site aqui você encontra a inscrição, você se inscreve e também terá a inscrição lá no local. Então, como você disse ainda há pouco, a abertura do seminário é sexta-feira, dia 29 às 19 horas, no Teatro Universitário, lá no campus da UFAC. E ele seguirá no mesmo espaço ali do Centro de Convenções durante o sábado. Nós vamos ter 4 mesas. Quem você destacaria? Tem a palestra do Ricardo Torres, é isso? Tem a palestra do Ricardo Torres, que vai ser a palestra magna de abertura, que é a mobilidade urbana e a qualidade de vida, que é para dar um panorama, situar as pessoas com relação à mobilidade urbana. E você tem no dia seguinte os debates mais setorizados. Por exemplo, a infraestrutura urbana e a mobilidade é o professor Dr. Vitor Carvalho Pinto, que vem de Brasília, um especialista, assessor do Senado, inclusive nessa parte de mobilidade urbana, vai tratar da questão de estrutura, que são as vias, os corredores exclusivos, os estacionamentos, a parte mais física da mobilidade urbana. A cidade para as pessoas vai ser o Túlio Augusto Castelo Branco, que também é mestre e assessor também do Senado nessa área de mobilidade urbana, que nós vamos tratar aqui para as pessoas, né? Que é o cadeirante, é o ciclista, é o pedestre, é você que tem seu carro individual que usa. E vamos também tratar aqui, na parte da tarde, o futuro do transporte individual e coletivo de passageiros, que eu acho que é uma das mesas mais importantes, porque aqui estão os modais de transporte, os modelos, o taxista, o mototaxista, o Uber, o ônibus, né? E vamos também ter um painel... vem com plano de mobilidade urbana. Mobilidade urbana, que é uma obrigação da cidade ter o plano, e Rio Branco ainda não tem, vai construir seu plano. Então a ideia é a gente dar o pontapé inicial já nesse debate, aproveitando esse... Eduardo, tem aqui uma pergunta do Farias, que ele faz o seguinte: com relação às autoescolas, eu citei a autoescola aqui, ele está aqui me dando um puxão de orelha. A culpa é do Detran. Os alunos fazem os percursos comuns dos examinadores. Sim, Farias, eu imagino que eu não estou responsabilizando de forma alguma a pessoa que está sendo orientada ali. Mas é que eu acho que... Eu fico me perguntando assim, como é que é em Londres? Eu não imagino que uma pessoa que esteja aprendendo a dirigir vá utilizar as ruas centrais de Londres. Eu imagino que deva haver um outro sistema. Por que a gente não aplica o que dá certo em outros lugares aqui, né? É uma ideia. Mas o Farias faz a pergunta. Minha pergunta é, já se faz necessário ter metrô em Rio Branco? Você vê como a pergunta dele faz sentido dentro dessa lógica aqui. Eu acho que a gente precisa estudar isso. Acho que a gente tem muito campo para melhorar o transporte coletivo. Os ônibus, a melhoria de qualidade dos ônibus. Antes de chegar no metrô. Antes de chegar no metrô. Né? A prefeita Socorro Nery implantou aqueles ônibus sanfonados com... O prefeito Marcos Alexandre, desde então, irá dar continuidade, vem trabalhando nos terminais de integração. Acho que a gente tem campo para melhorar essa questão do transporte coletivo. Se você tiver um transporte coletivo de qualidade,
as pessoas usam e deixam de usar o carro, e aí você alivia o trânsito no geral. Agora, eu acho que Rio Branco tem que, no futuro, pensar nisso sim, é uma cidade que tende a crescer. Se a água que está debaixo deixarem, porque aqui é também tem isso, não pode meter metrô em todo canto, porque a água pode... Tem uma outra situação, Eduardo, que, inclusive, eu vou citá-lo, porque não pediu segredo, que é um raciocínio que ele faz de forma recorrente. O senador Sérgio Petecão, por exemplo, que apoia o encontro, faz críticas em relação, por exemplo, a essa ideia do governo, esse projeto do governo, de construir um viaduto ali na região da Corrente. Ele acha que é uma obra muito grande, muito cara, e que Rio Branco e o Acre poderiam gastar os recursos em outras áreas, saúde, por exemplo. Você acha que, por exemplo, essa ideia do viaduto ali, naquele local, é prudente, é razoável ou não? Não é o momento. Eu faço a seguinte pergunta. Todos nós moramos em Rio Branco e conhecemos bem Rio Branco. Onde é que a gente tem mais tumulto? É ali na rotatória da chamada Corrente, que é onde estão pretendendo fazer esse viaduto, ou é, por exemplo, na rotatória da ABB, naquele pico que eu falei. A rotatória da ABB é muito mais congestionada naquele horário. Você está falando naquela parte que... Naquela parte que você integra a Isaura Parente chegando na Ceará, ali próximo da ABB. Onde tem as jangadas. As jangadas. Ali você poderia pensar num modelo de integração das avenidas para poder ter fluxo mais rápido. Então, esse pensamento nós vamos ter que olhar. Eu não diria que sou contra, sou a favor, mas eu acho que tem que ter um estudo de fluxo, de minuto, qual é o pico, para ver se vale a pena o investimento, que de fato esses investimentos são altos. Né? Você vê ali as indenizações que vão ser necessárias. Você vê ali o cruzamento da Avenida Ceará com a Getúlio Vargas. Né? Ali também é um ponto de fluxo, quando dá 5 horas da tarde, ali fica muito complicado, exatamente porque são duas grandes avenidas, que com grandes fluxos de carro no horário, e os sinais não dão conta, porque são sinais rápidos. Então ali caberia um túnel, caberia um viaduto para você aliviar a Ceará naquele trecho, deixar ela rápida, e ao mesmo tempo deixar rápido também a Getúlio Vargas. Nós vamos precisar estudar isso, e o seminário vai permitir pensar isso. Né? E também, então, no final do seminário, nós queremos construir um fórum permanente de mobilidade urbana, que é um fórum que não vai estar ligado a nenhuma instituição, nem a prefeitura, nem ao governo do estado, nem a Câmara. Vão ter instituições livres, como as universidades, os sindicatos. É uma instância consultiva. Uma instância consultiva, exatamente. Como agora nós estamos nesse debate. Onde é melhor botar um viaduto aqui em Rio Branco? Na Corrente? Lá na ABB? Então você vai para o fórum, e o fórum que tem lá os professores do curso de engenharia, de urbanismo e tudo, tem lá os usuários, tem lá os trabalhadores, vai estudar e ver qual é a melhor proposta. Acho que é um grande auxílio para a gestão pública esse fórum, e nós queremos ver se ao final do seminário a gente constrói a ideia do fórum, instala o fórum permanente, que pode se reunir uma vez, 2 vezes por ano, quando precisar rever o plano, alguma coisa que... Agora, um dos principais desafios, você enquanto político, enquanto uma pessoa que intervém diretamente ali na formulação de leis, é fazer com que as pessoas sintam a necessidade de participar disso aqui, né? Para intervir. Tocou num ponto fantástico, porque as pessoas reclamam, mas ao mesmo tempo não usam do seu poder de participação. Então eu queria, por isso, reforçar o convite. Vá lá no Teatro Universitário, tem espaço, vai ter condições de fala, porque é o momento da gente dizer, olha, eu penso isso, então eu discordo disso. Porque lá vão estar as autoridades, o Ministério Público deve estar presente, a prefeita deve estar presente. Agora, tem uma coisa também que depõe contra a classe política, que é a seguinte, né, Eduardo? Muitas vezes as pessoas participam, fazem as intervenções. Não é que a opinião dela não valha, mas o problema é que a opinião dela não tem um peso menor. Tem um peso menor, ela não obedece a determinados interesses, e isso vai trazendo um descrédito. Mas o cidadão tem que teimar, né? Que se ele não teimar... Tem que teimar e tem que entender o seguinte, eu sou vereador, estou lá na Câmara porque as pessoas me botaram lá, entendeu? Então, se você acha que não está legal, escolhe melhor o teu próximo representante, troca, né? Eu acho que a democracia permite isso. Obviamente que isso é lento, então a tua decisão tem que ser bem tomada, porque cada 4 anos demoram bastante. Então é preciso ter bons gestores, ter bons parlamentares, para que a gente tenha também bons resultados para a sociedade. Eduardo, queria agradecer a tua vinda, nosso tempo estourou já, mas espero que o Fórum Permanente sobre Mobilidade Urbana tenha consequências para a cidade. Todos nós queremos isso. Eu que agradeço, Itaiane. Muito obrigado pelo espaço. Nós voltamos logo após o intervalo, falando a respeito de outra ação da Prefeitura de Rio Branco aqui para nossa cidade.